Você já sentiu aquele aperto na garganta, aquele peso no peito, logo depois de terminar uma frase? Você acabou de falar, mas não se sente ouvido. Na verdade, você se sente menor. Sabe aquele momento em que alguém te faz uma pergunta simples e você responde com um parágrafo inteiro? Ou quando alguém te critica e você entra em um monólogo desesperado para provar que é uma boa pessoa? Pare por um segundo. Olhe para as suas mãos agora. Elas estão inquietas. O seu coração acelerou só de lembrar da última vez que você tentou se justificar. Existe uma ferida aberta em você. Uma ferida que você tenta estancar com palavras. Mas quanto mais você fala, mais ela sangra. Você acredita que, se explicar o seu lado, as pessoas finalmente vão entender. Você acredita que, se der detalhes o suficiente, elas vão te validar. Mas a verdade dói. Cada vez que você se explica demais, você está pedindo permissão para existir. Você não está se comunicando, você está implorando. E o mundo sente o cheiro do seu desespero. Note como o clima muda na sala quando você começa a se justificar. As pessoas não estão te admirando pela sua honestidade. Elas estão perdendo o respeito por você em tempo real. Por que você faz isso? Porque essa necessidade visceral de ser compreendido por quem, no fundo, nem se importa tanto assim. Talvez você ache que ser transparente é uma virtude. Talvez você se orgulhe de não ter nada a esconder. Mas deixe-me te contar um segredo que ninguém teve coragem de dizer. Isso não é honestidade, é medo. Um medo profundo, ancestral, de ser rejeitado. Você se explica porque não confia no seu próprio valor. Você sente que, se ficar em silêncio, o vazio vai revelar que você não é o suficiente. E então, você preenche o silêncio com ruído, com desculpas, com contextos desnecessários. Eu fiz isso porque eu não queria dizer aquilo. Entenda que meu dia foi difícil e pare. Apenas pare. Você percebe o que está fazendo com a sua energia. Você está pegando o seu poder pessoal e entregando de bandeja para o julgamento alheio. Você está dizendo: aqui está o controle da minha paz. Por favor, me diga que eu estou certo para que eu possa dormir hoje à noite. Isso não é exaustivo. Viver tentando convencer o tribunal do mundo de que você é inocente. O problema é que esse tribunal nunca fecha. E o juiz nunca vai bater o martelo a seu favor. Porque o problema nunca foi a falta de informação. O problema é a sua presença, ou a falta dela. Imagine um bloco de pedra bruta. Sólido, imóvel, silencioso. Ele não precisa explicar que é uma pedra. Ele apenas é. Ele não se desculpa por ocupar espaço. Ele não justifica sua dureza ou sua cor. Ele permanece. Agora olhe para você. Você é como uma água agitada, tentando desesperadamente refletir uma imagem perfeita. Mas quanto mais você se move para corrigir o reflexo, mais a imagem se distorce. Você está se destruindo um argumento por vez. E o pior de tudo, você ensinou as pessoas a te tratarem assim. Sim. A culpa não é apenas do mundo cruel. Você treinou cada pessoa ao seu redor para esperar uma explicação sua. Você criou um padrão onde a sua palavra não basta. Sua presença não basta. Você estabeleceu que, para ser aceito, você precisa apresentar um relatório detalhado das suas intenções. E agora você está exausto. Sua mente não para. À noite, você deita a cabeça no travesseiro e reconstrói diálogos. Eu deveria ter dito isso. Se eu tivesse explicado daquela forma, ele teria entendido. Você está vivendo em um loop de ansiedade linguística. Mas preste muita atenção no que vou te dizer agora. O que eu vou revelar pode ser desconfortável. Pode queimar um pouco por dentro, mas é o único caminho para você recuperar o fôlego. Você não se explica porque as pessoas são confusas. Você se explica porque você é previsível. E ser previsível é ser escravo.
escravo. Você se tornou um mecanismo de reação automática. Alguém puxa o gatilho da dúvida e você dispara a metralhadora das justificativas. Você não tem controle. Você é um joguete nas mãos de qualquer um que arqueie uma sobrancelha para você. Pense bem, o que aconteceria se, da próxima vez que alguém te questionasse, você apenas não dissesse nada, se sustentasse o olhar e deixasse o silêncio crescer? O silêncio é uma arma que você desaprendeu a usar. Você tem pavor dele, porque no silêncio você é obrigado a encarar a si mesmo. Sem as histórias que você conta para se sentir seguro, sem o personagem do cara legal ou da mulher compreensiva. Apenas você, incompleto. E é exatamente aí que mora o perigo e a sua libertação. Você já notou como as pessoas mais poderosas que você conhece falam pouco? Elas não explicam seus planos. Elas não justificam seus erros exaustivamente. Elas simplesmente agem. E quando erram, elas absorvem o erro em silêncio. Existe uma dignidade no silêncio que a fala excessiva corrói. Ao se explicar, você está diluindo a sua essência. É como jogar água em um vinho caro para que ele renda mais. No final, você tem muito líquido, mas não tem sabor nenhum. Você se tornou uma versão aguada de si mesmo. E sabe o que é mais irônico? Quanto mais você explica, menos as pessoas acreditam. A explicação gera suspeita. O excesso de detalhes cria frestas para a dúvida. Quem tem certeza não precisa de testemunhas. Quem é dono da própria verdade não precisa de advogados de defesa. Mas você ainda sente essa coceira, não é? Essa necessidade de dizer, mas veja bem, isso é um vício em validação externa. Você está usando a opinião dos outros como uma muleta. E suas palavras são a madeira dessa muleta. Mas a madeira está apodrecendo e você está prestes a cair. Sinta o peso disso por um instante. Respire. Não tente formular uma resposta na sua mente agora. Apenas sinta o ar entrando e saindo. Você não precisa de palavras para respirar. Você não precisa de justificativas para que o seu coração bata. A natureza não se explica. O trovão não pede desculpas pelo barulho. A flor não se justifica por desabrochar na hora errada. Eles apenas seguem o fluxo. Um fluxo que você rompeu há muito tempo, trocando a sua paz por frases bem estruturadas. Você acha que está construindo pontes com as pessoas, mas está construindo labirintos. E você mesmo se perdeu neles. Há algo oculto por trás desse seu hábito. Algo que você ainda não percebeu. Você acredita que se explicar é uma forma de conexão. Mas e se eu te dissesse que é exatamente o contrário? E se a sua necessidade de se explicar for, na verdade, a maior barreira entre você e a verdadeira intimidade? Você está tão ocupado projetando uma imagem de quem você deveria ser, que ninguém consegue ver quem você realmente é, nem você mesmo. Existe um mecanismo silencioso operando na sua sombra. Algo que drena sua energia vital toda vez que você abre a boca para se defender de um ataque que, muitas vezes, só existe na sua cabeça. Você está em guerra, mas o inimigo é um fantasma que você mesmo alimenta com as suas palavras. E se houvesse uma forma de desarmar essa guerra sem dizer uma única palavra? Se houvesse um estado de ser onde a explicação se torna desnecessária. Mas para chegar lá, você precisa entender a mecânica da sua própria queda. Você precisa entender por que o seu silêncio te assusta tanto. O que existe no fundo desse poço que você tenta tapar com verbos e adjetivos? Prepare-se, porque o que você vai descobrir sobre o verdadeiro motivo de você se explicar vai mudar a forma como você olha no espelho amanhã de manhã. Você acha que faz isso pelos outros, mas a verdade é muito mais sombria. Você acha que se explica por educação. Você acredita, lá no fundo, que está sendo atencioso, evitando mal-entendidos, sendo transparente. Mas vamos olhar para as cinzas do que sobrou depois da sua última conversa. Como você se sentiu? Leve?
conectado ou sentiu aquele gosto amargo de ter se vendido por migalhas de aprovação? A verdade é que você não se explica para que o outro entenda. Você se explica porque, asterisco, você não suporta o desconforto de ser mal interpretado. Asterisco é uma forma de egoísmo disfarçada de cortesia. Você quer controlar o que se passa na mente das pessoas. Você quer gerenciar a percepção alheia como se fosse uma peça de marketing. Se eu disser isso, eles vão pensar aquilo, então preciso dizer isto também para garantir que eles não pensem errado de mim. Percebe a arrogância oculta nisso? Você acha que tem o poder de ditar o que o mundo pensa sobre você. Você tenta moldar o vácuo, mas a mente das pessoas é como o vento, ela sopra para onde quer. E você está aí, no meio da tempestade, tentando segurar as rajadas com as mãos nuas. Cada justificativa é um tijolo que você coloca em uma muralha de ansiedade. E quanto mais alta a muralha, mais isolado você fica, porque ninguém consegue tocar o que é artificial. As pessoas sentem quando você está entregando um roteiro em vez de uma presença. E, ironicamente, quanto mais você tenta ser claro, mais você se torna opaco. Você está escondendo a sua alma atrás de uma cortina de explicações. Imagine um rio. O rio não explica por que contorna a pedra. Ele não dá uma palestra para a margem sobre o motivo de estar correndo mais rápido hoje do que ontem. Ele apenas flui. Se a pedra está lá, ele desvia. Se há um desnível, ele cai. Isso é o que os antigos chamavam de um estado natural, sem esforço, sem resistência. Mas você é o oposto do rio. Você é o represamento. Você trava o fluxo da vida porque precisa analisar cada gota antes de deixá-la passar. Será que esse meu comportamento foi adequado? Será que ela achou que eu fui grosso? Deixa eu mandar um áudio de 5 minutos explicando o contexto. Você está exausto porque está tentando nadar contra a correnteza da realidade. E a realidade é simples. Algumas pessoas nunca vão te entender. Não importa o quanto você fale asterisco. E outras não precisam de uma única palavra sua para saber quem você é. Você está gastando sua munição mais preciosa com quem está apenas de passagem. E enquanto isso, a sua força vital escorre pelo ralo das conversas inúteis. Preste atenção nesta mudança de perspectiva. Você não está sendo bonzinho ao se explicar. Você está sendo asterisco previsível asterisco, e quando você é previsível, você se torna uma ferramenta. As pessoas aprendem que basta um olhar de dúvida, um silêncio prolongado ou uma pergunta capciosa para fazer você dançar. Elas apertam um botão e você entrega um relatório. Elas cruzam os braços e você começa a pedir desculpas por coisas que nem fez. Você se tornou um algoritmo humano, fácil de manipular, fácil de descartar, porque ninguém valoriza o que está sempre disponível e sempre se justificando. O mistério tem valor, a contenção tem autoridade, mas você se abriu tanto, se explicou tanto, que não sobrou nada para ser descoberto. Você é um livro aberto com as páginas rasgadas de tanto que você as esfregou na cara dos outros. Agora, sinta o silêncio por um momento. Não fuja dele. Sinta o peso do ar nos seus ombros. O silêncio não é ausência. O silêncio é a presença absoluta de tudo que não precisa de muletas. É o retorno ao seu centro. Respire e perceba o quanto de barulho você carrega na cabeça. A maioria das suas preocupações sociais são diálogos imaginários com pessoas que, daqui a 10 anos, você nem lembrará o nome. Você está sacrificando o seu agora para polir uma imagem no depois de alguém que nem habita o seu mundo. Parece loucura quando dizemos assim, não é? Mas é o que você faz toda vez que digita aquele textão de esclarecimento. Aqui está o primeiro grande salto psicológico que você precisa dar.
Não é bondade, é medo disfarçado e asteriscos. Você não explica para ajudar o outro. Você explica para aliviar a sua própria angústia de ser visto como o vilão. Você tem pavor da ideia de que alguém possa estar pensando algo ruim sobre você na sala ao lado. Isso te corrói. Mas aqui está a libertação. Você não tem controle sobre a história que os outros contam sobre você na cabeça deles. Eles vão criar a versão que lhes convém. Se eles precisam que você seja o culpado para que eles se sintam heróis, nenhuma explicação no mundo mudará isso. Pelo contrário, a sua explicação será usada como prova contra você. Bem, muito se justifica, muito se acusa. Você já ouviu isso, mas nunca sentiu a verdade absoluta dessas palavras. Toda vez que você se explica, você está, subconscientemente, admitindo que a sua ação precisava de uma defesa. E se ela precisava de uma defesa, é porque algo estava errado. Você cria a culpa através da justificativa. Você ensinou as pessoas a te desrespeitar, porque você mostrou a elas que a sua paz depende da aprovação delas. Você deu a chave do seu santuário interno para estranhos. E agora você reclama que eles entram sem limpar os pés. Mas foi você quem deixou a porta aberta e ainda colocou uma placa dizendo: por favor, entrem e me digam o que acham da minha decoração. O hábito de se explicar é o hábito de viver para fora. É como uma árvore que gasta toda a sua energia tentando fazer as folhas parecerem bonitas para quem passa na estrada, enquanto suas raízes estão secando. Uma árvore forte não se importa se alguém a acha torta. Ela apenas cresce em direção ao sol. Mas por que é tão difícil parar? Porque, mesmo ouvindo isso, você ainda sente o impulso de mandar aquela mensagem explicando o ocorrido. Existe um mecanismo biológico aqui, um loop de dopamina que você criou. O alívio temporário de ver que a pessoa respondeu: "Ah, entendi, tudo bem." Esse tudo bem é a sua droga, mas é uma droga de baixa qualidade, porque o efeito dura 5 minutos. E logo você está procurando outra coisa para se justificar, outra pequena falha para cobrir com palavras. Você está vivendo de migalhas de compreensão. E enquanto você mendiga essa atenção, o seu verdadeiro poder está atrofiando. O poder do asterisco, asterisco, asterisco. A força de quem sabe que a verdade é soberana e não precisa de assessoria de imprensa. Mas cuidado, o buraco é mais fundo. Você acha que o problema é a sua fala, mas o problema é o que você está tentando esconder com ela. Existe algo em você que você não quer que ninguém veja. Algo que você considera tão feio, tão inaceitável, que você precisa criar essa nuvem de fumaça verbal para distrair os olhares. Você não está se explicando, você está se escondendo. E se eu te dissesse que o que você tanto esconde é exatamente o que te tornaria livre? Que essa imperfeição que você tenta justificar é, na verdade, a sua única conexão real com o Teu, com o fluxo da vida. Você está lutando contra a sua própria natureza, e essa luta está te matando lentamente. Mas há algo ainda mais perturbador que você precisa encarar. Você já parou para pensar que talvez você se explique tanto porque, no fundo, você não acredita em uma única palavra do que está dizendo. Você não quer convencer o outro. Você está tentando convencer a si mesmo. E é por isso que você nunca para de falar. Porque, se você parar, o silêncio vai te perguntar quem você realmente é quando não tem ninguém olhando, e você tem pavor da resposta. Mas o que acontece quando a explicação acaba e o silêncio finalmente te alcança? O que acontece quando você perde a voz e sobra apenas o vazio? Há um segredo antigo sobre esse vazio, um segredo que pode transformar a sua exaustão em uma força inabalável. Mas você está pronto para deixar de ser entendido para finalmente ser real. Você está tentando segurar a água com as mãos e se pergunta por que ela sempre escorre pelos dedos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela vai embora. Assim é a sua energia toda vez que você tenta ajustar a percepção alheia. Mas agora, respire fundo e encare uma verdade que vai doer.
Você não quer ajudar. Você quer ser aceito. Asterisco. Toda aquela estrutura lógica, todos aqueles argumentos que você preparou mentalmente, eles não são para o bem da comunicação. São para o bem do seu ego ferido. Você tem uma necessidade infantil de ser o mocinho da história de todo mundo. Mas aqui está o choque de realidade. No roteiro de outra pessoa, você sempre será o vilão se isso for conveniente para o crescimento dela. E não há adjetivo, explicação ou prova que você possa apresentar que mude o papel que o outro decidiu te dar. Você já ouviu falar da madeira não esculpida, o asterisco por asterisco, um conceito antigo que fala sobre a força de ser exatamente o que se é, antes de qualquer tentativa de parecer algo. Uma peça de madeira bruta não tenta explicar que poderia ser uma mesa. Ela não se desculpa por não ser uma cadeira. Ela apenas contém todo o potencial em silêncio. Quando você se explica, você está tentando se esculpir na frente dos outros. Você está lascando partes da sua alma para caber no molde que você acha que o outro deseja. No final do dia, você olha para o chão e vê apenas os restos de quem você era, espalhados como serragem. E para quê? Para que alguém, que talvez nem se conheça, te dê um aceno de cabeça. O preço que você paga pela compreensão alheia é a sua própria integridade. Agora, perceba a mudança de ritmo. Sinta o peso das suas palavras. Elas são leves como penas ou pesadas como chumbo. Geralmente, quem se explica demais carrega um fardo invisível, um fardo de culpa que não lhe pertence. Sinto muito se você entendeu errado. Não foi minha intenção. Escute o que você está dizendo. Você está pedindo desculpas pela capacidade cognitiva do outro. Você está assumindo a responsabilidade pelo que acontece dentro da cabeça de outra pessoa. Isso não é apenas exaustivo, é impossível. Você está tentando ser Deus no universo alheio, enquanto seu próprio universo está em ruínas. Asterisco não é generosidade, é medo de abandono. Asterisco, você acha que, se o outro tiver a versão correta dos fatos, ele não vai embora. Você usa as palavras como correntes para prender as pessoas ao seu lado, mas o amor, o respeito e a admiração não sobrevivem em cativeiro verbal. Eles precisam de espaço, eles precisam de mistério, eles precisam, acima de tudo, de asterisco não ação asterisco. O asterisco, asterisco, a arte de deixar que as coisas aconteçam sem interferência forçada. Quando você se explica, você está forçando, você está empurrando a porta. E portas empurradas tendem a ser trancadas pelo lado de dentro. Pare um pouco. Olhe para o vazio entre as frases. É nesse vazio que a sua força reside. O hábito de se explicar é uma fuga de si mesmo. E enquanto você fala, você não precisa sentir. Enquanto você argumenta, você não precisa encarar a solidão de ser quem você é. Você usa a linguagem como uma anestesia para a dor de ser incompreendido. Mas a incompreensão é uma parte natural da vida. O sábio não se importa em ser visto como um tolo por aqueles que não conhecem o caminho. O sol brilha sobre o lodo e sobre a flor de lótus da mesma forma. Ele não se justifica para o lodo. Ele não pede licença para a flor. Ele apenas emite sua luz. Talvez o problema não seja o mundo não te entender. Talvez o problema seja você não suportar o fato de que você não precisa ser entendido por ninguém para ser real. Você transformou a sua identidade em uma democracia, onde todos têm direito a voto, exceto você. Você está esperando o resultado da urna para decidir se pode se orgulhar de si mesmo hoje. Mas a votação nunca termina, e os eleitores são volúveis. Um dia eles te amam pelo que você explicou. No outro, eles te odeiam justamente pelo excesso de palavras. Você está construindo sua casa sobre a areia movediça da opinião pública. E o hábito de se explicar é a pá que você usa para cavar o seu próprio buraco. Sinta a calma agora. O silêncio não vai te morder.
O silêncio é o seu útero original. É de lá que vem a resposta que você tanto procura. Mas você não a ouve porque sua boca não para de se defender. Você está tão ocupado sendo seu próprio advogado que esqueceu de ser o juiz da sua própria vida. E se, apenas por hoje, você deixasse a acusação falar sozinha, e se você recebesse uma crítica, um olhar torto, uma dúvida, e respondesse apenas com um leve sorriso, ou com um simples, eu entendo que você veja assim, e nada mais, nenhuma vírgula, nenhum mas, apenas o ponto final. Consegue sentir o poder que existe nisso? É como se você, de repente, cortasse os fios que te ligam às marionetes ao seu redor. Você para de dançar conforme a música deles e, pela primeira vez, eles são obrigados a lidar com a própria música. Mas cuidado, ao parar de se explicar, você vai causar um curto-circuito no sistema das pessoas ao seu redor. Elas vão tentar te puxar de volta para o jogo. Vão dizer que você está estranho, frio ou arrogante. Porque elas perderam o controle sobre a sua reação. E é aqui que o verdadeiro teste começa. É aqui que você descobre se quer ser livre ou se quer ser apenas um escravo bem visto. Mas há algo que você ainda não percebeu sobre essa transição. Algo que acontece no fundo da sua alma quando você finalmente fecha a boca e abre a sua presença. Você acha que o silêncio vai te isolar. Mas o que ele revela é uma conexão que você nunca imaginou ser possível. Uma conexão que não depende de símbolos, sons ou gramática. Uma força que flui quando a resistência acaba. Só que essa força tem um preço. E o preço é a morte da imagem que você levou anos construindo. Você está disposto a deixar que o personagem morra para que você possa finalmente nascer. Existe um mecanismo oculto que você está prestes a descobrir. Um mecanismo que transforma o seu maior ponto fraco na sua armadura mais impenetrável. Mas para ativá-lo, você terá que atravessar o portal da dúvida absoluta. E o que está do outro lado não pode ser explicado, só pode ser vivido. Você consegue ouvir o que o silêncio está tentando te contar agora. O silêncio que você tanto teme. Não é um vazio, é um espelho. E é por isso que você continua falando, sem parar, como se estivesse tentando embaçar o vidro com o calor do seu hálito para não ter que enxergar a própria face. Você passou a vida acreditando que as suas palavras eram pontes, mas elas se tornaram uma fuga. Toda vez que você se explica, você dá um passo para longe do seu centro. Você se torna um satélite girando em torno do ego de outra pessoa, implorando por um pouco de gravidade. Mas olhe para o que aconteceu agora, neste exato momento, enquanto você ouve. O mundo não acabou porque você parou de se justificar por alguns minutos. As pessoas que te julgam continuam julgando. As que te amam continuam amando. E a Terra continua girando sem precisar de uma nota de esclarecimento do Sol. Você já parou para pensar que o seu cansaço não vem do que você faz, mas do que você tenta evitar que pensem sobre o que você faz? É o peso da máscara. O tal asterisco nos ensina que o que é flexível e vazio permanece. O que é rígido e cheio de si quebra. Ao se explicar, você se torna rígido. Você se torna uma estrutura defensiva, cheia de arestas, pronta para o impacto. E tudo o que é defensivo convida ao ataque. Onde há uma parede, há alguém querendo derrubá-la. Onde há um espaço aberto, não há nada para ser combatido. O seu hábito de se explicar é a parede que você construiu em volta do nada. Aqui está o segredo final que a sua mente barulhenta tentou esconder de você. Você não deve nada a ninguém Asteriosca, nem mesmo a verdade, especialmente a verdade que o outro não está pronto para ouvir ou que só quer usar para te ferir. A verdade não é algo que se entrega em bandejas de prata para quem não sabe honrar o silêncio.
A verdade é o seu tesouro interno. Quando você a joga ao vento para se defender, você está desperdiçando ouro para comprar plástico. Sinta a calma descer. Imagine que, a partir de hoje, você carrega um segredo que ninguém pode acessar, a menos que você convide. E você não convida qualquer um. Sua vida não é mais um reality show onde você precisa narrar cada intenção para o público. Você se torna o mestre do seu próprio mistério. E quando alguém te perguntar por que você fez isso, ou o que você quis dizer com aquilo, você experimenta a liberdade suprema de apenas dizer, porque eu senti que era o certo, e parar, sem o porque, sem o veja bem, sem o na verdade, apenas a afirmação da sua existência. Eles vão se irritar, vão dizer que você mudou, que você está difícil, mas o que eles realmente estão dizendo é: eu perdi as rédeas sobre você. E essa é a música mais bonita que você poderá ouvir na vida. O som das correntes se partindo. Mas cuidado, existe uma última armadilha. O ego é astuto. Ele pode tentar transformar o seu novo silêncio em uma nova forma de arrogância. Eu sou superior porque não me explico. Se você fizer isso, você apenas trocou uma prisão por outra. O verdadeiro silêncio, o silêncio do sábio, não é um escudo, é uma ausência de medo. Não é que você decidiu não falar, é que a necessidade de falar simplesmente evaporou. Você percebeu que as palavras são pequenas demais para conter a vastidão do que você é. Agora, olhe para a sua vida daqui para frente. Visualize a próxima vez que alguém te confrontar. Sinta o impulso de falar subindo pelo peito, chegando à garganta, e em vez de deixar sair, você o engole. Você deixa que essa energia se transforme em presença. Você olha nos olhos do outro com compaixão, mas com uma barreira inquebrável de paz. Você não é mais uma folha seca levada pelo vento da opinião alheia. Você é a árvore, profunda, silenciosa, real. Mas há algo que ainda não te contaram. Algo sobre o que acontece com aqueles que param de se explicar e começam a viver no fluxo. O mundo começa a conspirar a seu favor de formas estranhas. As portas que você tentava arrombar com argumentos começam a se abrir sozinhas. As pessoas certas aparecem. As erradas se afastam, incomodadas pela sua luz estável. Você para de lutar e começa a vencer. Só que essa vitória não é sobre os outros, é sobre o fantasma que você costumava ser. Mas antes de terminarmos, eu preciso te deixar com uma pergunta que você levará para o travesseiro hoje. Uma pergunta que não aceita explicações, apenas a sua honestidade mais nua. Se você parasse de se explicar agora, completamente, para o resto da sua vida, quem sobraria aí dentro? Quem é você quando não há ninguém para convencer? A resposta não está nas palavras. A resposta está no que acontece quando você finalmente cala a boca e deixa a vida falar por você. O hábito morreu. A destruição parou. O que começa agora é o que sempre esteve lá, esperando por um pouco de silêncio. A verdadeira jornada não é aprender a falar, é aprender a ser. E você finalmente começou a ser. Mas preste atenção, o teste final virá amanhã cedo. E ele não virá de um estranho, ele virá de quem você mais ama. Você está pronto para o silêncio mais difícil de todos.